colegas de história. Agora filosofia e sociologia. Também. E aí, colega, esse aqui é o Pedro, terceiro ano. Eu sou a Clara do ar. Quero começar já essa entrevista aqui falando, fala um pouquinho de você, como é que é a sua vida e como você se tornou um professor. Infância, juventude. Eu sou um cara muito ansioso, embora na parte do tempo eu esteja parecendo cabeça fria, eu sou tranquilão, levo a vida até mais tranquilo do que as minhas emoções pedem, vamos dizer assim. Eu não escolhi muito essa profissão não, de professor, acabei caindo de paraquedas, algo que algumas escolhas que eu fui fazendo abriram portas e essas portas me levaram a essa carreira, e aí desde que comecei acabou que nunca mais saí. Então nessa carreira já tem 6 para 7 anos. Mas foi uma carreira que você escolheu ou algo que foi influenciado, pegou inspiração? Não, primeiro de tudo, foi uma oportunidade que apareceu e eu estava precisando de uma grana. Eu queria sair de casa, estava com esse objetivo já. E aí me apareceu a oportunidade de estagiar numa escola e eles curtiram meu trabalho, queriam me manter nessa escola, mas eu teria que estar cursando ensino superior em alguma área de licenciatura. E aí eu tive 2 professores que foram uma influência muito grande para mim, inspiração de vida mesmo. E eles eram os 2 professores de história, a Graciele e o professor Wesley, ambos lá no Colégio Machado de Assis. E aí acabou que quando eu decidi fazer licenciatura, foi a área que eu escolhi. Eu acabei indo para a história. E qual foi a primeira escola que você começou a trabalhar? A primeira escola que eu trabalhei foi a escola do meu sogro. Na época que eu ainda namorava com a filha dele, comecei a trabalhar lá. É uma escola particular pequenininha chamada Paz e Bem. Hoje ela já não existe mais, né? Eles declararam falência e fecharam a escola. Mas eu comecei por lá. Eu trabalhei lá até o ano retrasado. Foi no ano passado mesmo que eu saí de lá. Foi quando eu comecei a minha caminhada na rede estadual com o CPJH. Você tem uma intimidade muito grande com os alunos. Me fala um pouquinho, tipo, como é ser um professor, vamos supor, querido, vamos dizer assim. Cara, eu tive professores que foram muito importantes para mim. E esses professores, eles foram importantes porque eles, para mim, simbolizavam mais do que eles eram, mais do que só a profissão de professor. Eles tinham uma relação mais humana. E eu acredito que essa relação mais próxima, mais humana com os meus alunos, me possibilita colaborar muito mais para a formação deles do que só ser o professor de história. Isso me permite direcionar melhor os alunos, aconselhar melhor, né, auxiliar eles às vezes em tomada de decisões e nas orientações de algo que vai além da escola. E eu acho isso fundamental, porque foi algo que eu tive e que para mim foi importante. Então eu acho que o mínimo que eu posso fazer é estar passando isso adiante. E quais são os seus sonhos daqui para frente? Eu penso em finalizar agora design, que eu estou fazendo. Eu quero fazer pelo menos mais 1 ou 2 idiomas, talvez um intercâmbio, e no futuro próximo, mas talvez não tão próximo, conseguir mudar para outro país. Eu penso em Londres. Em futuros muito longe? Cara, se fosse possível, mais tardar daqui uns 5 anos. Tá pertinho, você pode pensar rapidão. Passa rápido. E o CEPI, o que é o CEPI para você? Cara, o CEPI para mim foi um susto de primeiro, mas o CEPI é um modelo de ensino que eu me identifico. Porque eu nunca fui um professor muito de só aquela sala de aula, né? Aquele método mais tradicional de passar uma atividade, corrigir, ficar naquilo. Eu sempre gostei muito de estar fora da caixinha, trabalhar projetos diferentes, que pudessem incorporar vários assuntos diferentes, né? Então, quando eu vim para o CEPI, eu não sabia o que era o CEPI, eu me deparei com tudo isso, toda essa estrutura, mas também todas essas possibilidades. Então, eu achei que eu me encontrei aqui.
Achei um lugar onde eu posso justamente estar fora da caixinha o tempo inteiro e eu não vou ser o professor diferentão fazendo isso, eu vou ser mais um professor numa escola de período integral. E os seus pais? Te apoiaram desde o começo, quando começou essa carreira de professor? Meus pais, eles queriam que eu completasse ensino regular, né? Ensino médio. O que eu ia fazer dali em diante, meus pais nunca tiveram muito essa de opinar. Não no sentido de que eles não queriam fazer parte, mas eles nunca foram pais que tentaram pesar nas minhas escolhas. Eles sempre me deixaram livre para fazer as minhas escolhas. De qual faculdade eu ia fazer, quais relacionamentos eu ia ter, com quem eu queria falar. Eles sempre me deixaram livres para isso. Então, quando eu cheguei em casa e falei que ia fazer faculdade, para eles já era uma felicidade enorme, até porque eu fui o primeiro membro da minha família a conseguir completar o ensino superior. Então, só o fato de eu não ter sido mais um que se conformou com um emprego assalariado ou ficou ali às custas dos pais, para eles já era uma alegria gigantesca. Uma história motivacional assim que você tem para contar para o público e para todos nós assim que realmente te motivou a estar aqui hoje e falar realmente valeu a pena passar por tudo isso? Cara, eu acho que assim, eu sou uma pessoa que, apesar dos meus esforços, não dá pra negar que eu sou uma pessoa esforçada, eu tive muita sorte. E eu não costumei a me inspirar nas histórias de outras pessoas pra pautar as minhas decisões e pra referenciar essas histórias na minha vida. Quando eu tento, às vezes, até mesmo estar inspirando os meus alunos, eu costumo contar a minha história, que foi a minha vida, de fato. E, pra mim, esse é o melhor exemplo. Que apesar de eu não ser um grande empresário, um grande médico, uma figura internacional, um influencer ou coisa do tipo, eu acredito que a minha história, por eu contar ela de onde eu vim e até onde eu venho chegando, ela já é um referencial bacana. Porque eu vim de uma família humilde, vim de escola pública a vida inteira, vim de família com pouca formação e eu consegui quebrar o ciclo que era a repetição de histórias na minha família. Era sempre uma história de alguém que encontrava uma pessoa, essas pessoas tinham filhos na adolescência e por isso se casavam. Então eu tentei contar uma história diferente, da mim mesmo, da minha vida. Eu cumpri meus ensinos, eu comecei a trabalhar, comecei a fazer um curso técnico, depois fui fazer minha faculdade. Aos 19 anos de idade já tinha comprado minha casa. Ainda aos 19 eu consegui mobiliar todo o meu apartamento, tudo bonitinho. Decidi me casar, casei, me juntei com minha esposa, casado tudo certinho no papel, do jeitinho que pede manual. Jeitinho que pede manual. E só então a gente decidiu construir uma família. Então isso pra mim já é uma história de sucesso. Mais maturidade também. Sim, porque a maior parte das pessoas que conviveram comigo e que tem mais ou menos a faixa de idade que eu tenho hoje, não conseguem contar uma história de alguém que está obtendo sucesso. E assim, eu vejo que eu ainda não cheguei no meu ápice, ainda estou no começo. Então, se no começo eu já consegui conquistar tudo isso, para mim essa é uma das melhores histórias de sucesso que eu poderia ter. E Quanto como você era... tem? 24. Eu achei que ele tinha menos quando eu conheci ele. Eu achei que era mais. Mas... É isso. Essa cara de derrotado. Eu dava uns 20 ou 22 pra ele quando eu... E como era o CEPI quando você entrou? Bom, a gente estava nesse processo ainda de adaptação, né? Era o primeiro ano de CEPI aqui no JK, então pra gente era tudo muita novidade, principalmente a parte do núcleo integrador, né? Que é essa parte que é mais diversificada, que foge mais do habitual. Então pra gente foi uma novidade gigantesca. Pra mim, eu confesso que eu nunca tive muita dificuldade de me adaptar, porque como eu passei pra vocês, eu sempre fui bem fora da caixinha, então eu achava bacana tudo isso. Mas foi um desafio. Um desafio porque você está 9 horas numa escola com pessoas que antes não se conheciam e que agora você vê muito mais do que os seus familiares mais próximos. Era um desafio gigantesco. Em meio a tudo isso, a adaptação, a cobrança, a gente vindo logo depois de um ano de pandemia. Mas eu acho que foi algo muito proveitoso, porque eu cresci muito.
eu amadureci muito, principalmente como profissional nessa época. Eu acho que hoje eu posso dizer que eu sou um profissional muito melhor do que assim que eu entrei. E tem quanto tempo aqui? 2 anos. 2 anos. 2 anos. Essa adaptação de 2 anos é muito forte, né? Que a gente consegue andar pelos corredores e ver o carinho que os alunos têm com você e você tem com os alunos. Isso seria meio que uma estratégia para dar aula, porque nós sabemos que você mais dá uma aula diferenciada, vamos dizer assim. É um pouco disso, mas não é só uma estratégia. Porque se eu dissesse que é só uma estratégia, acho que eu estaria sendo bem Hipócrita. né? Porque falar para vocês que eu me permito ser mais próximo dos alunos só como estratégia de ensino, eu acho que é ser um pouco insensível. Mas é porque eu acredito que a melhor forma de você conseguir convencer as pessoas e dar aula é convencer as pessoas de que aquilo que você está falando é importante. É se você conseguir fazer as pessoas criarem um olhar de admiração. Então eu me permito estar mais próximo dos alunos para dessa forma eu tentar cativá-los de alguma forma, eu tentar fazer com que eles tenham algum respeito maior por mim, mas principalmente focando na admiração. Porque quando uma pessoa que você admira para dedicar um tempinho e falar com você, velho, você vai prestar atenção, você vai dar importância para o que aquela pessoa está falando. E a matéria que eu leciono, ela é muito delicada. Porque se eu falar só sobre os fatos isoladamente, talvez eles não transformem vocês. Mas quando eu vou além disso, eu sei que o que eu passo ele é importante, porque ele está moldando a maneira como vocês vão enxergar a vida de vocês. E isso, para mim, é uma responsabilidade muito grande. Então eu faço tudo isso, mas uma série de outros mecanismos para sempre estar tentando ofertar para vocês o meu máximo. Qual é o seu passatempo favorito? Fora da escola? Cara, eu sou uma pessoa complicada, porque eu faço tanta coisa. Luta da aula. Nossa, eu faço muita coisa. Ultimamente, o que eu tenho mais gostado de fazer mesmo é a luta. Né? Tô até com o nariz aqui meio inchadinho. Ultimamente, o que eu tenho mais me dedicado é a luta. Mas eu gosto muito de desenhar, eu gosto de tocar, eu gosto de cantar, eu gosto de artes plásticas. Que nem Bombril, né? Eu faço de tudo, cara, eu faço de tudo mesmo. Aí tem a questão das lutas, e dentro das lutas tem várias lutas, eu não pratico só uma, né? Eu pratico várias artes marciais diferentes. Então eu sou o Kleber de multitarefas, eu faço várias coisas no fim de semana, vai depender do que a crise existencial está mandando no dia. Queria saber o que você acha de ter sido convidado no podcast, justo no tema de Halloween. Não sei não. Um elogio, você acha? Eu quero dizer alguma coisa com isso, viu? Esse convite aí, não sei não. Tá meio tematizado, não? Vocês trazem o professor mais zumbi da escola. Mas eu fico lisonjeado, cara. Eu gosto de ter esse contato com vocês, gosto de tirar um tempinho pra bater um papo. E de repente tá conseguindo cada vez mais colaborando aí pra performar vocês, que eu acho que é importante. E quais são as expectativas do ano que vem? Primeiramente, né, tá aqui. Espero que eu possa dar continuidade a esse trabalho. E eu acredito que a tendência do CPI sempre está sendo aprimorada. Primeiro porque a estrutura ela vai sendo aprimorada enquanto a gente está aqui, mas principalmente porque os alunos eles entendem cada vez melhor o que é isso daqui. E entendem de fato que isso daqui é uma oportunidade gigantesca, que o pequeno Clevertzinho adoraria ter tido uma oportunidade como essa. E isso faz com que tudo funcione melhor. Esse ano eu percebo, por exemplo, que os clubes funcionam muito melhor do que funcionaram no ano passado. As diretivas elas já têm um engajamento muito melhor, elas conseguem ter um andamento melhor do que foi também no ano passado. Então, tudo isso tende a continuar melhorando, principalmente pela mentalidade dos alunos. Então, a minha expectativa é de que ano que vem a gente possa voar ainda mais longe. E como você se sente de ser agora professor de Sociologia e Filosofia de uma hora para outra? Assim, de imediato, obviamente, é um baque. Não tem como a gente não... Acho que acredito que todas as mudanças elas provocam aquela primeira sensação de estranheza.
mas eu já tinha lecionado filosofia antes de vir para cá. Então, para mim, a questão do conteúdo, ela não é algo que vai refletir muito em mim. Porque o professor que eu sou, ele depende da matéria. Tanto é que o pessoal que teve aula de trilha comigo mesmo sabe. Eu dei aula de matemática e minha aula de matemática era do professor de sempre. Só que agora tem conteúdo diferente. Então, para filosofia e sociologia, a expectativa é a mesma. E eu gosto dessas duas matérias porque elas me dão a oportunidade de ir além. Com história, querendo ou não, eu narro os fatos e eu trato com vocês a respeito do reflexo disso na nossa vida. Mas com filosofia e sociologia, eu consigo ser mais próximo, eu consigo falar muito mais sobre vida, eu consigo falar muito mais sobre a importância desses assuntos na tomada de decisão de vocês. Então, acredito que eu consigo colaborar mais ainda na formação dos meus alunos, pautada por esses dois conteúdos. E o que você está achando do podcast? Tá legal. É legal. Eu gosto de bater um papo. Eu por mim ficaria horas fazendo uma palestrona. Sim, eu também gosto de conversar, né? Eu gosto. Infelizmente o tempo não é tão grande. Só que mais me fala um pouquinho sobre o que é o seu trabalho, a diferença de você no seu trabalho e você em sua casa. Muda muita coisa? Com certeza, com certeza. A minha esposa sofre muito em casa, porque eu perturbo o tempo inteiro. Já estava imaginando mil coisas já. Eu perturbo o tempo inteiro. Eu sou inquieto, cara. Eu não consigo ser uma pessoa que chega no fim de semana, no feriado, quer deitar na cama e dormir. Eu tenho que fazer várias coisas. Por isso que eu tenho tantos hobbies até. Então, assim, acho que eu em casa eu sou mais... Tem o lado paizão de quem quer pegar meu bebezinho e ficar brincando e criar essa conexão que eu acho muito importante. Tem o marido que quer assistir uma série, a esposa um pouquinho. E tem também o Kleber que quer também fazer aquilo que gosta. Quer tirar um tempinho para tocar uma guitarra, aprender um contrabaixo, de repente arrumar algum lugar para tocar uma música, fazer um barulho, tirar um tempinho para jogar algum game novo que eu tenha comprado e que eu queira zerar muito. Então eu sou um cara que vai tirar esse tempo e botar em casa para fazer aquilo que eu julgo ser prazeroso. Não que dar aula não seja prazeroso, mas que seja diferente do foco. Exato. Porque assim, sala de aula eu tô muito preocupado com os alunos. E em casa eu tô preocupado comigo. Acho que é mais isso. Então eu quero agradecer você, Clevet, por saber um pouco mais de você. E é isso. O podcast agradece e obrigado por estar aqui com o Clevet Zumbi. Espero até a próxima. Com certeza, é um prazer enorme para mim estar vindo aqui conversar com vocês e me põe sempre à disposição quem quiser bater papo. Não só no podcast, às vezes no corredor, na sala de aula. Eu estou sempre aberto a escutar os alunos e quando precisar, só me lá. E é isso, obrigada. Muito obrigado. Tchauzinho, pessoal. Essa foi a entrevista.